Sei quanto eu falhei, mas tua graça venceu. E se eu tropeçar, Pai, a tua graça verei. Deus eterno, tua luz brilha em mim sem fim. Tua glória ocupa todo o meu viver. Controle, Senhor, o meu coração, consuma todo o meu viver, Deus. Justiça e louvor em mim vem fluir, pra eu somente a Ti amar. Amém, amém. Hoje eu queria trabalhar com 3 textos, não é? Para falar sobre uma coisa apenas, na verdade 2, não é? Como o homem vem a crer em Deus pela obra do Espírito Santo, de que maneira isso acontece? E esse é o mesmo processo no qual nós experimentamos aquilo que Pedro chama de crescer na graça e no conhecimento. Essas 2 coisas acontecem da mesma forma. E então nós queremos olhar para esses 3 textos e vermos como isso trabalha e sondarmos nosso coração nesta noite. O primeiro é 1 Coríntios 1, 22 e 23, que diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo. Pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. O outro texto é João 1, de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, eu quero chegar até como esses 2 textos se relacionam com aquilo que nós vimos, como um homem é regenerado e trazido a Deus, mas como é exatamente da mesma maneira com que Deus nos mantém crescendo na graça. Então eu vou começar olhando para um outro texto até chegar nesses 2 textos que nós lemos, e esse outro texto está em Mateus 22, 41 a 46, que diz assim: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, se isso é verdade, né? Então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer uma pergunta. Essa é uma passagem de uma série de debates que Jesus teve depois que ele pegou o chicote, purificou o templo. Aquilo foi um acontecimento radical lá em Jerusalém, e isso suscitou vários debates. As pessoas tinham muitas perguntas para Jesus depois da purificação, e nós vamos ler em Marcos, Lucas, Mateus, essas várias indagações, esses diferentes debates, e como Jesus respondeu a eles. Eles perguntaram sobre tudo a Jesus, traziam todos os questionamentos sobre política, sobre César, sobre o pagamento de impostos, argumentos sobre a moralidade, argumentos sobre várias situações da vida, e eles faziam perguntas e Jesus respondia, e nós, como eu disse, podemos ler isso em Mateus, Marcos e Lucas, todas essas indagações, todas essas respostas, e no final de todos esses questionamentos, perguntas e as respostas que Jesus ia dando, chegou uma hora surpreendente, em que Jesus falou: agora eu que vou fazer uma pergunta.
Depois de vocês perguntarem tanto, todos esses dias, todos esses debates, todas essas coisas, Jesus vira e faz: eu vou fazer uma pergunta. Até agora vocês têm levantado os argumentos, agora eu vou levantar o argumento. E é nesse momento que ele faz essa pergunta aos fariseus, e aquelas pessoas todas ali reunidas. Essa passagem não é tão famosa assim, não é? E nós perguntamos: por que Jesus perguntou isso? Não é? Se essa é a única vez que ele vai fazer uma pergunta, porque aquelas pessoas eram céticas, elas não criam. E a pergunta então de Jesus tinha que ser uma pergunta definitiva, assim, que elucidasse as coisas, não é? Que pusesse as coisas. E é isso que nós temos que considerar juntos. Como é interessante a resposta. Há um famoso ateu britânico, né, que viveu quase 100 anos, Bertrand Russell, nasceu em 1872, morreu em 1970, ou seja, o cara viveu a beça, mas ele era um ateu assim, combativo, mas era muito importante, um matemático influente, filósofo, um dos maiores lógicos, não é, do século XX, e há debates assim incríveis com Chesterton, agora não vai sair, que escreveu obras maravilhosas, era um apologista. Por exemplo, ele escreveu Ortodoxia, e ele também era uma mente brilhante. Então, há debates maravilhosos entre Bertrand Russell e ele, mas Bertrand Russell, então, ele era ateu, era combativo contra o cristianismo, e alguém uma vez perguntou a Bertrand Russell assim: e se você morrer? E se depois que você morrer, você se deparar com Deus? O que você vai dizer para ele? Você que viveu a vida toda, não é? O cara viveu quase 100 anos, você viveu a vida inteira combatendo, dizendo que não crê em Deus de maneira cética. E se Deus, quando você chegar lá, você der de cara com Deus, Deus perguntou assim a você: por que você não creu em mim? Por que você não creu em mim? O que você diria? É uma questão interessante. E Bertrand Russell respondeu: eu vou dizer, o senhor não pode me culpar, porque não tinha provas suficientes. Eu olhava ali para as provas, as evidências, e simplesmente não há evidências razoáveis. Eu não criei por isso. Se eu tivesse visto evidências razoáveis, eu teria crido, mas eu não vi evidências razoáveis, então eu não criei. Foi por isso. Essa é a resposta que ele deu. Olha, se eu me deparar com Deus, Deus me fizer essa pergunta, e quantas vezes você já viu? Outro dia eu estava lendo um outro pensador, ele dizendo: olha, eu ficaria feliz em ser um cristão, eu ficaria feliz, eu até gostaria, mas eu estou esperando um argumento final, estou esperando aquela prova final para finalmente eu me render, aquele argumento inequívoco, que eu não tenha mais nenhuma argumentação, e até agora, diz ele, ninguém me deu. Então eu gostaria de ser um cristão, mas eu não posso. Então você vê que o ateu, o cético, o homem do mundo lá, o pensador, eles estão buscando, olha, um argumento, você tem que ter um argumento bom, um argumento que me convença, um argumento inequívoco. Mas nós encontramos outra coisa também, nós encontramos um monte de cristão querendo encontrar esse argumento também. Porque há algo assim de bom nisso, assim. Quando você está em Cristo, quando você contempla a beleza de Deus, você quer que as pessoas também vejam. Você quer que as pessoas sejam alcançadas por essa verdade. E então você acha que se você descobrir o argumento, aquele argumento que teu parente, sabe? Teu pai, tua mãe, teu irmão, teu amigo, teu vizinho, aquele argumento que eles não possam, aquele argumento final, então eles vão ter que acreditar, eles vão ter que crer. E a gente vê que, de maneira engraçada, o cético está procurando o argumento e o cristão também quer achar o argumento para ele usar o argumento. É um argumento final, um argumento que cesse toda discussão e que faça as pessoas se renderem. Então pense bem, no final de um debate com essas pessoas céticas bombardeando Jesus,
Ele vira e diz: não, agora é minha vez de fazer uma pergunta. Aí você pensa, esse vai ser o argumento final. Pois que Jesus falar, se alguém tem um argumento final para as pessoas, é ele. Depois que ele falar, acabou, nós vamos ouvir o que ele vai dizer, e depois a gente só reproduz, não precisa ficar procurando o argumento. Ele vai falar, imagina o silêncio então. Não seria interessante a gente ver Jesus dar o argumento final para as pessoas céticas? Os céticos estavam fazendo perguntas, e agora Jesus toma a iniciativa e diz assim: agora eu vou fazer uma pergunta. E qual o argumento que Jesus usa? Não seria o argumento final? Alguém teria um argumento melhor do que ele? Nós, é óbvio que respondemos não. E o que te pareceu o argumento que Jesus deu? O que é isso? Ele faz uma pergunta. Essa é a verdade final do cristianismo. É o argumento final. É o argumento que nós esperávamos. Como funciona? A que isso nos leva? Então, qual é o argumento final que Jesus trouxe? Nós lemos que a partir desse momento ninguém ousou fazer mais nenhuma pergunta para ele. Acabaram suas perguntas. Todo mundo desistiu. Não é? Jesus olhou para os fariseus: vocês acreditam no Cristo, ou seja, no Messias. A palavra Christos, que ele usa em grego, né, é a mesma palavra Mashiach, assim, o Messias, no hebraico. E ele faz uma pergunta sobre o Messias. Todo mundo ali era extremamente conhecedor e, na verdade, esperavam. A Bíblia previu um Messias. A Bíblia falava sobre um grande líder que viria para mudar tudo, para colocar tudo no lugar certo. Então Jesus falou para eles: olha, me deixa então agora fazer uma pergunta. Vocês fizeram a pergunta esses dias todos, 1000 perguntas, agora é minha vez. E ele fez uma pergunta sobre o Messias. Ele perguntou assim: de quem ele é filho? Essa é uma pergunta simples. Se você tivesse que fazer a pergunta final, você talvez não fizesse essa, não é? Nós pensamos. Jesus está dizendo: vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem o que a Bíblia diz. Então eu vou usar a linguagem de vocês, o conhecimento que vocês têm. O Messias vai ser descendente de quem? Qual é a linhagem do Messias? De quem ele é filho? A resposta era fácil para todo mundo, e principalmente para os fariseus que estavam ali, porque a Bíblia, em inúmeros lugares, diz que o Messias é o filho de Davi, é um descendente de Davi, como em 1 Samuel 7, Isaías 11. A Bíblia diz que o Messias esperado, era descendente de Davi. Então Jesus diz: eles responderam logo, é de Davi. O Cristo, o Messias, vai ser descendente de Davi. E Jesus diz assim: mas então, se isso é assim, vem a outra pergunta, não é? E Jesus cita então o Salmo 110, que foi escrito por quem? Por Davi, falando sobre o Messias. Davi era o rei de Israel. Nesse salmo ele fala sobre essa grande pessoa, né, o Messias, que sairá de Sião e que vai governar as nações, com um cetro poderoso. É a figura messiânica. Então, no Salmo 110, Davi, falando sobre o Messias, chama ele de Senhor. Então, Jesus pergunta assim, no Salmo 110, versículo 1, Jesus cita o Salmo para eles: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está dizendo: assenta-te à minha mão direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus, então como é que, se ele é descendente de Davi, como Davi chamou ele de Senhor? Como é que vocês explicam isso? E nós podemos achar, que diálogo é esse? Não é? Jesus vai fazer a última pergunta, o argumento final. Não é? Ninguém vai mais ousar perguntar nada a ele até a sua morte. O argumento final de que ele é o Messias. E
É esse o argumento que ele traz, essa é a pergunta. Porque numa sociedade tradicional, queridos, o antepassado nunca chama um descendente de senhor. Mesmo nossa sociedade, assim, não é tão tradicional, a gente não faz isso. Você não chama os seus descendentes de senhor. O contrário é que é esperado. É meu filho me chamar de senhor. Não é? É o meu neto me chamar de senhor. Agora, eu chamar meu neto de senhor, não faz sentido. Não é? Lá, naquela sociedade mais ainda tradicional que a nossa, muito mais. Você nunca vai ver um descendente chamando o outro de meu senhor. Jesus pergunta assim, se ele é filho de Davi, como é que Davi chamou ele de senhor? Você falaria sobre um descendente, por mais importante que ele fosse, como meu filho, minha honrada filha, sei lá, mesmo que você quisesse dar uma certa imponência, mas nunca senhor. Jesus Cristo está dizendo que ele não é apenas um ser humano, é isso que ele está dizendo, que ele não é apenas descendente de Davi, porque se fosse tudo isso que o Messias fosse ser, como eles estavam esperando, um homem, um grande líder militar, um grande líder político que melhorasse, consertasse a sociedade, como mesmo até a igreja hoje pensa o evangelho às vezes, né? Se o Messias fosse um simples homem, por maior que esse homem fosse, por maior rei que ele fosse, como eles esperavam, um político, um governante, um homem que levasse a vitórias e a paz à sociedade deles, Davi nunca ia chamar ele de Senhor, porque Davi era o rei de Israel, e porque esse homem seria simplesmente um descendente de Davi. Davi não foi só um rei de Israel, foi o maior rei de Israel, portanto nenhum rei depois dele seria chamado de Senhor por ele, porque Davi chamaria de Senhor. Então, naquela cultura, isso deixou eles, assim, toda a ideia que eles faziam, Jesus quebrou com uma pergunta. O que Jesus está dizendo é o seguinte: portanto, esse Messias que vocês estão esperando, vocês não têm a ideia correta sobre ele. E esse texto deixou aquelas pessoas sem nenhuma resposta. É verdade, se ele é só um homem, esse texto não pode estar certo. Davi está falando sobre a inspiração do Espírito Santo, o meu Senhor, está chamando ele de Senhor, ele tem que ser mais do que um homem. Você pode dizer, pastor, isso é muito interessante, mas eu entendi essa parte do que Jesus está dizendo. Agora, qual é o significado disso para nós? Porque esse é o argumento final. Eu acho muito significativo. É significativo quando Jesus Cristo começa a escolher o argumento que ele vai dar como o argumento definitivo. Quando ele toma a iniciativa, agora ele não está mais ouvindo e respondendo à iniciativa daquelas pessoas. E a maneira com que ele toma a iniciativa é tão esclarecedora, não só pelo que ele faz, mas pelo que ele não faz. Pelo que ele diz, mas também é significativo pelo que ele não diz. Ele não tenta provar a existência de Deus, nem ele como Messias, ou dando àquelas pessoas um raciocínio silogístico, não é? Um silogismo regular. Ele tem uma premissa maior, uma premissa menor, e então ele tem uma conclusão. Nós esperaríamos isso, essas três proposições, um argumento típico, indutivo, em que todos chegassem, caramba, é isso aí mesmo, puxa vida. Ele não fez isso. Por outro lado, ele também não fez um milagre, porque ele também podia falar assim, eu não vou nem falar nada, vocês são céticos, sei lá, eu vou sair voando daqui, e quando eu voar, vocês vão ver que eu sou mesmo, não só um líder que vai fazer, eu sou mais do que isso, eu sou o Messias, e o Messias é mais do que o que vocês pensavam. O Messias é Deus.
Ele não faz isso, ele não usa um poder sobrenatural, nem um silogismo filosófico. E isso se encaixa perfeitamente naquele nosso primeiro texto, não é? Porque o apóstolo Paulo, que nós lemos, os gregos, os judeus pedem um sinal. Os gregos, eles queriam o quê? Ele queria um argumento filosófico sábio. Jesus não fez nenhuma dessas coisas aqui quando ele teve o argumento último. Paulo era um homem bicultural. Ele era judeu, não é? Da mais pura linhagem, assim, com pedigree mesmo, assim. Ele fala: eu sou da tribo de Benjamim, segundo a lei eu fui fariseu, hebreu de hebreus, eu conheço o hebraico. Nós sabemos que naquela época eles já não estavam falando mais essa língua ali no dia a dia, mas não ele, eu conheço, sou um hebreu de fato, mas ele também era um homem, um cidadão romano. E Paulo não era um romano de segunda classe, não era um romano que comprou o direito de ser romano, ele era romano de nascimento. Então ele era um judeu helenista, ele entendia o hebraico, ele entendia a cultura judaica, os valores judaicos, o Velho Testamento como ninguém, mas ele também era uma pessoa da língua grega, não é? Então ele entendia a cultura helenística, os valores helênicos. Ele entendia todos os valores, aquilo que eles valorizavam mais, a mente, a filosofia. Hoje em dia está mais fácil nós sermos mais assim, multiculturais, né, no nosso mundo, por causa da tecnologia, mas Paulo era um homem assim, e ele está dizendo algo interessante sobre essas duas culturas. Elas não são iguais, elas são diferentes. Então ele diz assim no versículo 22 e 23, os judeus pedem sinais, ou seja, os judeus, para ter certeza, assim, para saber que uma coisa é verdade, para o judeu que era importante é o seguinte: faz um milagre aí para a gente ver. Está cheio de gente na igreja assim, né? Eu costumo sempre dizer para as pessoas que quem pede sinal, quem pede milagre, é a dúvida, não é a fé. A fé não pede sinais. E os judeus não acreditavam, eles sempre estavam pedindo o quê? Um sinal. Era assim que eles queriam ver se uma coisa era verdade. Faz um milagre aí para a gente ver. Não é? Mas os gregos procuram sabedoria, eles queriam aquela argumentação, igual de Bertrand Russell. Bertrand Russell seria assim um grego. Eu quero aquele argumento que me deixe sem, veja a premissa maior, a premissa menor, e então a conclusão eu diga, é isso mesmo. Caramba, agora eu vi mesmo a verdade aí, agora a verdade eu vi. Os gregos, eles não estavam querendo buscar, eles não pediam, me dá um milagre para mim crer. Não, eu não quero milagre para mim crer, eu quero saber, quero uma argumentação lógica. Isso é profundo, não é? Paulo sabia, e muito, porque ele havia observado essas duas culturas, vivido entre elas, e sabia que as duas culturas tinham uma abordagem diferente para ter certeza. Assim são as várias culturas, elas não têm a mesma abordagem para ter certeza. Então a forma como os filósofos colocariam, não é que essas culturas elas têm diferentes critérios epistêmicos, diferentes epistemologias, diferentes formas de saber, diferentes modos de chegar a uma conclusão com certeza. Todos queriam chegar a uma conclusão com certeza, mas só que tinham maneira diferente de chegar lá. Os judeus chegavam à conclusão final se eles vissem o milagre. Eles tinham uma epistemologia diferente, não é? Uma palavra que vem do grego mesmo, não é? Episteme, que é ciência, e de logos, de estudo. Então, é a natureza, o estudo da natureza da validade do conhecimento. Então, os judeus, eles tinham uma maneira de chegar a essa validade totalmente diferente dos gregos. Eles não queriam argumentos filosóficos. Não adiantava você vir com silogismo,
a premissa maior, a menor, a conclusão. O judeu não estava interessado muito nessa. Eles queriam ver um milagre, eles eram, eu diria assim, pragmáticos. Eles diziam assim, eu quero ver uma coisa prática, eu quero ver um poder prático, faz uma coisa prática, sem essa coisa de teoria filosófica. Eu quero um milagre que seja inexplicável, assim, que não deixe nenhum, que seja o argumento final, que seja algo que ninguém mais possa levantar nada, que seja a prova final. Era o que eles queriam, aquela cultura se aproximava assim, para verificar se algo era verdade. Mostre a nós algo que funcione, um milagre, algo extraordinário. Já a cultura grega era mais empírica, mais lógica. Eles não pediam isso, eles não estavam atrás disso, sabe? Como Aristóteles, com seus argumentos para a existência de Deus, não é? Como a causa incausada. Aí é toda a explicação de Aristóteles. As pessoas, caramba, isso é verdade. Né? Eles gostavam mais disso, né? Da argumentação lógica. Então, os gregos, como eu disse, pareciam mais com Bertrand Russell, que alguém pergunta, se você chegar no céu e Deus perguntar, por que você não acreditou em mim? Ele vai dizer, olha, mas eu não vi as evidências adequadas, as premissas. Então, eu não posso ser tão culpado assim. Eu não posso acreditar a menos que eu veja os argumentos racionais lógicos, uma prova empírica, hermeticamente fechada, que não deixe mais espaço para nenhum argumento. Essa seria a prova. Aqui Paulo está dizendo que está falando para nós a respeito disso. Ele está dizendo que essas duas culturas, os gentios, os gregos, os gentios e os judeus e os gentios, todos nós, representados pelos gregos, não é? Tinham critérios epistêmicos totalmente diferentes para aferir se algo era verdade. Jesus era o Messias, ele era o Filho de Deus, ele não é. Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte, por que Deus teria que se dobrar à epistemologia de culturas diferentes? Você vê que elas são diferentes. Você vê que os judeus, a prova final deles é uma diferente, não é o argumento lógico. É um milagre. Dos gregos não é um milagre, é o argumento. Imagine, existem muitas culturas. Cada cultura vai achar que o argumento final é um argumento final que não vale para o outro. Podia haver um argumento definitivo para os gregos, mas um judeu ia olhar e falar, não, com a gente não. Isso aí para a gente não resolveu nada. Ou podia ter para os judeus e o grego falar, ó, isso aí foi incrível, mas nossa racionalidade não foi convencida só porque isso ia acontecer. Isso pode ter muitas explicações. Então, Paulo está dizendo, por que Deus ia se curvar a centenas de culturas, cada uma delas com um critério diferente para aferir a verdade, não é? Então nós conversamos com as pessoas na vida, as pessoas da nossa geração, as pessoas mais velhas, e a maioria das vezes, pessoas céticas, elas estão descrentes, elas querem um argumento hermético, estão à procura de uma prova, e diz assim, eu não vou acreditar a não ser que eu veja as provas. Você vê como isso é estreito. Nós não vamos acreditar até vermos as provas. Você não vê como esse pensamento é estreito? Porque a maioria das pessoas, a maioria das culturas vão pensar em provas diferentes. A maioria das pessoas nos séculos vão decidir como aquilo é correto ou não, de uma maneira diferente. Nós, por exemplo, pós-iluministas, não é? A cultura ocidental, queremos que Deus caiba na nossa caixa cultural, mas certamente o oriental vai pensar diferente. E para ele, a argumentação terá que ser diferente. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Deus não se curva a nenhuma desses critérios arbitrários que cada cultura vai. Por que Deus faria isso? Paulo diz, olha, ele não tem. E por que ele deveria?
Então, nem o milagre pragmático dos judeus, nem o racionalismo empírico, né, vão provar a verdade. Jesus não vem com um milagre, ele não vem com um argumento racional, ele não vai vir com menos do que isso, mas ele não vai vir com um argumento simplesmente racional, lógico. O que ele faz? Ele vai para a Escritura e diz: olhe para o que a Escritura diz a respeito de Cristo. Essa é a maneira de se chegar ao conhecimento da verdade, é expor-se, você se expor, eu me expor, e todo homem se expor a Cristo nas Escrituras. O que ela diz a respeito dele, a profunda exposição dos seus textos, a narrativa, os evangelhos. Não o que você imagina a respeito de Cristo, mas aquilo que a Bíblia diz a respeito de Cristo. Há um pregador anglicano que diz que um homem, um escritor que escreveu num jornal britânico em Londres, falou para ele exatamente isso: olha, eu ficaria feliz em ser um cristão, eu só estou esperando aquele argumento inequívoco. E ele respondeu de maneira muito sábia e disse: olha, se você esperar um argumento inequívoco sobre quem é Jesus, você vai esperar para sempre. Vai esperar para sempre. Porque até onde eu posso dizer, Deus não nos deu um argumento inequívoco. Ou seja, Deus não se dobrou à epistemologia grega ou pós-iluminista que você está exigindo. Ele nos forneceu o argumento final, que abrange tudo isso e muito mais. Mas ele forneceu um argumento final, não a prova final, não com um argumento, nem com um milagre. Ele fez isso com uma pessoa. A resposta de Deus foi uma pessoa, e essa pessoa, ela é a prova de testes. É uma pessoa contra a qual não pode haver nenhum argumento. Você queria aquilo que é uma resposta que não tivesse, mas como você levantar um argumento, é isso, é uma pessoa contra a qual não há nenhum argumento. O que está dizendo é o seguinte: olha, a pessoa diz, me dê uma prova final, um argumento inequívoco, eu só vou começar a crer dessa forma. A única resposta de Deus é: olha, olhe para Cristo segundo a Bíblia. A resposta final de Deus é uma pessoa. A maior parte das pessoas que dizem: olha, eu já olhei para o cristianismo, nunca leram a Bíblia, nunca leram de fato o que é dito a respeito de Cristo. Nem as que admiram Cristo, nem as que não admiram Cristo. A resposta nunca foi lida de fato, assim, nunca foi encarada. Então, você quer um argumento inequívoco de Deus. Nós falamos no início que nós queremos ver, na verdade, a maneira com que tanto Deus regenera alguém, quanto como Ele faz nós crescermos na graça e no conhecimento. Então, Deus não nos dá isso num argumento filosófico, nem no milagre. Ele nos dá uma pessoa. Ele dá uma pessoa contra quem, em última análise, você e nem ninguém vai poder levantar nenhum argumento. Porque não há mais, é o argumento final contra o qual você não pode contradizer. O que ele quer dizer é que só quando você vê Jesus segundo as Escrituras, você pode ver, Ele é um milagre. Quem estava pedindo um milagre para crer? O milagre é Cristo. Ele é Deus. Ele é homem. Ele é um milagre. Quer dizer, não é menos, a resposta de Deus não é menos do que as pessoas estavam pedindo ou estão pedindo. É mais. O milagre é uma pessoa. Como você explica Cristo? Como você explica uma pessoa assim? Ninguém poderia ter
pensado numa pessoa como Cristo. Na verdade, ele é tão único na história, por isso que ele divide a história. É único. Ninguém poderia ter projetado um tipo de imagem. Há um homem chamado Ronald Watson, que escreveu a maneira com que, ele não é famoso, escreveu a maneira com que ele chegou assim, foi levado pelo Espírito a ver essa verdade, a olhar para Cristo. É isso, para esse milagre, para essa pessoa contra a qual ninguém consegue levantar o argumento. Ele diz assim: eu encontrei Cristo de verdade quando fui olhar, examinar, cheio de surpresas, mas todas elas eram surpresas da perfeição. Eu encontrei nele uma ternura, mas sem ser fraco. Eu encontrei nele coisas que você não consegue encontrar, que são inacreditáveis. É um milagre. Ele é totalmente terno, mas não é fraco. No mundo, quase sempre que é muito terno, é fraco. Eu encontrei ternura sem fraqueza. Eu encontrei nele uma força invencível, mas sem grosseria. Eu encontrei humildade, mas sem ser servil. Ele tinha convicções, mas não intolerância, como a definição correta de intolerância deve ser. Ele tinha entusiasmo, mas não fanatismo. Ele tinha santidade, mas nem um pouco de farisaísmo. Ele era cheio de paixões, mas não tratava as pessoas com preconceito. Este homem sozinho nunca deu um passo em falso. Quando ele perguntou aos inimigos dele: quem de vocês aponta em mim um pecado? Os inimigos, olha que inimigo. Inimigo vê nossos defeitos, queridos, a quilômetros de distância. Se tu quiser conhecer um defeito teu, pergunta ao teu inimigo. Eles são ótimos, não é que eles inventam, não. Eles descobrem mesmo, que eles olham com o olhar, querendo ver tudo de ruim. Eles, como você tem coisas ruins, eles conseguem ver. Os inimigos não conseguiram. Ninguém descobriu uma palavra para ser dita contra ele. Ele era uma pessoa à prova de argumentos. Ele era um milagre e ele era à prova de argumentos. Apenas a profunda exposição dele, uma reflexão sustentada, um estudo dele, como está nas Escrituras, faz qualquer um ver essa realidade. O que é interessante, como nós vamos ver, é que a abordagem, então, é muito mais profunda, porque ela é racional, mas não é racionalista. É concreta, como os judeus, por exemplo, queriam, mas não é pragmática. Não é? Há um milagre, ele é um milagre. Há um argumento final. O argumento final é quando você olha para a vida dele, você não tem um contra-argumento para a vida dele. Você pode dizer: olha, isso tudo você está dizendo é incrível, mas e João? Onde é que João capítulo 1 entrava nisso? Então nós lemos o início. No princípio era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. A palavra grega usada é logos. No princípio era o logos, ele era o logos. Essa era uma palavra antiga, debatida pelos filósofos gregos. Tudo que os filósofos gregos queriam encontrar durante os séculos antes de Cristo era o que eles chamavam de o logos da vida. Qual é o logos da vida? João começa dizendo assim: ele é o logos. Ele é o milagre que os judeus estavam procurando, e ele é a resposta às perguntas da mente grega. O logos, então, era para o mundo grego, era a razão da vida, era a busca da filosofia. Havia diferentes escolas de pensamento sobre qual era o logos da vida. Qual é o logos da vida? A razão pela qual você está vivendo. Qual é a razão pela qual nós existimos? Qual é o logos da vida?
Algumas escolas filosóficas chegaram à conclusão de que era o bem comum, nós existimos para o bem comum um do outro. As outras escolas de pensamento não achavam isso. Eu acho que esse não é o logos da vida. Eu acho que o logos da vida é você servir a alguma divindade. Todo mundo tinha uma abordagem diferente, dezenas de abordagens. Qual é a razão da vida? Qual é o logos da vida? Nós temos que descobrir o princípio, porque enquanto nós não descobrimos o logos da vida, a razão da vida, nós não temos como viver a vida de fato, porque a gente não sabe qual é a razão dela, a razão da existência, o propósito, o logos da vida. Então João vem e diz assim: então adivinhe quem é? É o logos que vocês estão buscando. Olha, o Logos se fez carne. A razão da vida, ele se fez carne. Vocês estão procurando o sentido da vida em um princípio abstrato, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ou seja, o ideal da vida se tornou real no nosso mundo. O princípio final, o argumento final, se tornou uma pessoa no nosso mundo. O ideal se tornou uma pessoa que você poderia abraçar, tocar, e nós tocamos nele. Não me diga que você precisa de um argumento inequívoco. Você precisa de uma pessoa que seja o fim de todo o argumento. Então havia dois tipos de coisas que Jesus poderia ter feito. Ele vai para a Bíblia e diz: olha o que as Escrituras dizem sobre Cristo. Esse é o argumento final. Uma pessoa à prova de argumentos. Para os gregos. Uma pessoa que é um milagre é para os judeus, para todos nós. Em segundo lugar, gastei tempo demais nessa primeira parte, né? Como é que o argumento final então funciona? Como é que isso funciona? Alguns podem dizer: ok, eu tenho que ler a Bíblia sobre Jesus. E o pastor está dizendo que quando eu leio sobre Jesus, uma coisa mística assim acontece, não é? E é uma abordagem mística, então. Eu estou lendo a Bíblia e eu vou sentir essa verdade. Não. Não é isso. Quer dizer, é isso que muitas pessoas fazem. O que a Bíblia está nos mostrando é que o caminho que é dado para nós no Evangelho é mais que racional, mas não é menos. Ele é mais do que simplesmente racional, mas não é porque ele jamais é menos que isso, ele satisfaz, é mais que acadêmico e lógico, não é menos. Quando nós olhamos para Jesus aqui, nunca deve ser dito: pare de pensar e acredite. A Bíblia nunca faz isso. Não. Muitas pessoas têm um modelo de salvação, um modelo de Messias. Jesus está dizendo que vai ser descendente de Davi, ele vai ser um líder político, militar, como Davi. Era esse modelo deles, como Judas Macabeu, não é, que libertou Israel durante um tempo, não é, do império da dinastia Seleucida, de Antíoco Epifânio. Seleuco era um dos grandes generais de Alexandre. Quando Alexandre morre jovem, os generais dele dividiram o mundo, porque o mundo inteiro era de Alexandre. Então, os generais dele dividiram o mundo, e um deles era Seleuco. E ele abrangeu a parte oriental do império e fundou sua capital, onde nós conhecemos pela Síria, não é? E até uma cidade famosa na história que a gente conhece, que é Antioquia, né, por causa do Evangelho. Ele colocou o nome dessa cidade por causa do pai dele, não é? E a extensão do império era enorme.
ia do mar Egeu até o Afeganistão. Tinha milhões de pessoas nessa parte. E Judas Macabeu, né, os Macabeus, a família dos Macabeus judeus, conseguiram a grande libertação de Israel, desse império poderoso que tinha uma mão de ferro, destruidora. Sabe assim, gostava de acabar com todos os outros valores, não era igual ao Império Babilônico, por exemplo. Eles gostavam de afrontar, assim, sacrificar um porco no templo de Jerusalém. Talvez seja a maior história de mártires pela causa de Deus nesse período. Então, eles esperavam assim, um Messias como Judas Macabeu, que libertasse agora Israel daquele poder do Império Romano, que era grande. Mas Jesus está dizendo, vocês têm um modelo de Messias que está errado. Não está errado só porque eu digo. Olha só, Davi chama ele de Senhor. Vocês estão esperando só um homem, um líder político. Jesus está fazendo quase exatamente o que um homem fez 2000 anos depois, Thomas Kuhn, não é? Ele foi importante no progresso científico, nasceu em 22, morreu em 96, se formou em Harvard, depois fez doutorado, mestrado em Harvard, em física, e sempre em física, era um gênio da física, e ele trouxe o enfoque na historicidade da ciência. Ele diz, olha, a ciência não é como as pessoas imaginam. Infelizmente, às vezes, nos nossos colégios, a ciência é passada assim, e a maioria das pessoas ignorantemente acreditam assim, não é? A ciência não parte de uma maneira neutra, olhando as coisas. Ela parte de um paradigma. Você forma uma fé, sabe assim, uma teoria de uma coisa. Não há provas para aquela teoria. Então, numa das suas obras famosas, né, depois ele foi professor em Harvard, bastante tempo. Primeiro há o estabelecimento do paradigma, aí depois vem a ciência normal, aí depois vem a crise, aí depois vem a ciência extraordinária, a revolução científica e o estabelecimento de um novo paradigma. Aí começa tudo de novo. Então, quando alguém diz, não é, os cientistas olham para dados de modo totalmente objetivo, eles são neutros, eles estão usando só dados. Não é verdade, não é? É por isso que a ciência vai mudando, é por isso que uma verdade hoje não é a verdade amanhã. Só que hoje, se você questionasse o que está sendo dito, é dizer, você é maluco, porque isso aqui é a ciência. Só que amanhã um maluco que é cientista diz que tudo aquilo estava errado, e aí eles mudam tudo, porque o paradigma mudou. É óbvio, nós olhamos os dados a partir das nossas inferências. Olhamos os dados e então fazemos inferência, mas não é assim que acontece de verdade, não é? Os princípios da ciência. Então, Thomas Kuhn, escrevendo a respeito disso, como a ciência funciona, ele diz, todo mundo tem um modelo de realidade, antes de olhar para a realidade. Você forma um modelo, os astrônomos, por exemplo, originalmente eles achavam que o mundo, o modelo de trabalho, era um universo o quê? Geocêntrico. Eles acreditavam que tudo girava em torno da Terra. É isso. Esse era o paradigma. Então você olha para tudo sobre esse paradigma. E você vai olhando os dados sob esse modelo. É o que Kuhn diz que... Como funciona? Na verdade, todos nós sabemos que funciona assim. O cara não pode provar, por exemplo, vamos dizer uma coisa bem assim, a teoria da evolução. Mas é uma teoria. A partir de que ele começa a acreditar numa coisa que ele não pode provar, e que nunca vai poder provar, ele vai começar a olhar os dados dentro do que ele já acreditou antes. Então o mundo tudo gira em torno da Terra. Então agora a gente olha os dados assim. E cada dado que vai chegando, você interpreta segundo aquele paradigma. Tudo gira em torno da Terra. Você vai.
Mas o que acontece na ciência, e que, como, por exemplo, falou num dos seus livros famosos, é que começa a chegar dados que não combinam com o que você pensou. Mas o que acontece na ciência durante um tempo é que você despreza, assim, olha, não está combinando, deixa isso para lá. Mas aí, depois de um certo tempo, chega, às vezes isso leva 200 anos, né? Começa a chegar mais dados que não combinam, não encaixam, e você vai deixando para lá. Mas chega uma hora que chega um dado que você pensa, caramba, se tudo gira em torno da Terra, como é que eu vou encaixar essa história aqui? Como é que isso vai funcionar? Como vai fazer? E chega uma hora que nada mais está encaixando como você queria, e alguém diz, espera um minuto, nossa ideia inicial estava errada. Então acontece um novo paradigma. As coisas não giram em torno da Terra. Aí começa tudo de novo. Você tem um novo paradigma, tudo que chegar agora você começa a interpretar dessa forma. Ele diz, o caminho do progresso científico, ele move, não assim, um progresso a cada dia, cada mês, semana. O que acontece é que, de repente, depois de muito tempo, enormes mudanças de paradigma acontecem. E, de repente, você tem um novo modelo de trabalho, que quase que como que violentamente. Então, você tem um paradigma. E aí, então, em segundo lugar, você tem a ciência normal. Toda a ciência começa a trabalhar coletando dados, afirmando aquele paradigma. Então, vem o que ele chama de crise. Na crise, é a hora que todo mundo vê, não está dando mais, está chegando dado demais que... Aí vem o que ele chama de ciência extraordinária. É que aí começa cada um a trabalhar com um paradigma diferente. Já que aquele não é o paradigma, fica uma bagunça, assim, sabe? Até que todo mundo chega à conclusão de que um paradigma entre todos aqueles está certo. É o que eles chamam de revolução científica. E aí o que acontece? Se estabelece aquele novo paradigma. Todo mundo começa a trabalhar e analisar os dados segundo aquele novo paradigma. Até que vai começar a chegar dados o quê, queridos? Que não encaixam no paradigma. Aí eles começam a colocar de lado esses dados. Mas esses dados vão continuar chegando, até que vai gerar crise de novo. Até que um cientista vai dizer, não pode continuar, e aquela explosão de paradigmas, até que se chega à conclusão de que todo aquele paradigma estava errado, que esse é um novo paradigma. Aí começa tudo outra vez. É por isso que Spurgeon, por exemplo, diz assim, você não precisa dizer que uma coisa que a ciência está afirmando é verdade. Eles mesmos vão dizer depois que não é desse jeito. Eles vão dizer que depois de muito tempo descobriram que não é assim. Então, você tem a física assim, de Einstein, isso aqui é final. Mas aí depois vem a física quântica e diz, olha, tinha coisas que não estavam. Mas se você tivesse dito isso antes, eu ia dizer assim, que isso é científico, como se aquilo fosse o final. Mas a ciência só funciona porque nunca é final. São sempre a melhor explicação para aquele momento. Jesus, então, eu falei isso tudo, né? Muita ciência, só para explicar um ponto. O que Jesus está fazendo é o seguinte, ele está dizendo, toda a ideia, todo o paradigma que vocês têm do Messias está errado. Jesus vai explodir isso. Vocês têm uma ideia muito anêmica, muito unidimensional do que é o Messias, do que é a salvação do Messias. Então vocês estão esperando o Messias errado, porque vocês não têm, você tem um paradigma totalmente errado, e vai chegar um dado, por exemplo, eu vou dar um dado a vocês que vai deixar vocês sem poder explicar agora o Messias. Se ele era filho de Davi, como é que ele chamou Davi de Senhor? Puxa, o paradigma de que o Messias era só um homem que ia militarmente salvar Israel, aquele dado não encaixava. Aquele dado era final, e o dado vinha do próprio Davi. Isso eu vou dar a vocês um pedaço da Bíblia que contradiz a ideia que vocês formaram. Mas você vê, não é nunca menos, é mais. Não é que Jesus não é descendente de Davi, mas é que ele é mais do que isso. Vocês só esperavam um descendente de Davi, um homem poderoso. Ele é descendente de Davi, não é?
Jesus era descendente de Davi. Mas ele não é só isso. Esse dado, esse pedaço de dado, contradiz o seu modelo, contradiz a compreensão que vocês têm de Cristo. É por isso que Jesus não estava resolvendo naquele dia para eles o enigma. Jesus explodiu o paradigma no qual eles estavam firmados. Você vê que depois que Jesus respondeu, ninguém disse, agora nós entendemos. Não, o que eles ficaram foi confusos. E foram para casa pensando, caramba, agora a gente não entendeu mais nada mesmo, porque realmente nosso paradigma estava errado. Então, diz que da parte daquele dia ninguém fez mais pergunta nenhuma, porque se a gente não entender, agora a gente vai ter que reorganizar tudo. Todo o nosso paradigma estava errado. Ou seja, eu vou dar a vocês um pedaço de dado, e vai mostrar que vocês têm uma visão pequena demais do que é o Messias, do que ele vem fazer, do que ele vai salvar. Ou seja, Jesus nunca diz, olha, simplesmente creia, não pense, não, é o contrário. O Espírito Santo nos leva a crer, nos levando para a verdade de Deus sobre Cristo. Todos os homens, nunca é menos do que racional, é mais. Nunca é menos que o milagre, é mais. Ele nunca diz, olhe para a morte de Jesus na cruz. Se isso não, psicologicamente não transformar você, se isso não transformar você intelectualmente, se isso não mudar tudo, se isso não te der alegria na vida, se isso não consolar você profundamente, se isso não revolucionar a sua vida, mesmo assim, basta você crer. Apenas tente mais crer com mais força. Não, ele diz, vá para a Bíblia e comece a olhar os dados, até destruir os seus falsos paradigmas velhos e te dar um paradigma no qual você possa ver a grandeza. Por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús, eles tinham um paradigma errado a respeito de Cristo, como os fariseus. Então a cruz não encaixava. Quando chegou o dado da cruz, eles pensaram, caramba, nós pensávamos que ele ia ser o Messias. A cruz não encaixava, porque eles tinham uma visão de Messias errada, o paradigma estava errado, eles não podiam compreender. O Jesus deles era muito pequeno. Então, não fala só em acreditar, e não só apenas em pensar, e não apenas em ver. Ele está dizendo, olha, Jesus não se encaixa em nenhuma categoria humana. Não é que ele é menos que os gregos pedem, não é que a resposta de Deus é menos do que a que os judeus pedem, ele é muito maior. Então há o racionalismo, o empirismo, não há existencialismo, nenhum desses consegue. Mas não é que eles estão excluídos, é que é muito mais do que isso. Vai muito além. Todos os dados que estão no texto, Mateus, Marcos, olhe para João Batista. João Batista, no capítulo 11 de Mateus, ele manda alguém perguntar a Jesus assim, és tu mesmo o Messias que nós estávamos esperando? E você pergunta assim, quando você vê isso, poxa, como é que ele podia perguntar isso? Ele não foi o cara que pregou no deserto e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele vai e pergunta, vai lá, eu estou aqui na cadeia, mas vai lá e pergunta a ele, é ele mesmo? É ele mesmo ou é outro? Você fica assustado. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, entende, João Batista, é muito comum o que está acontecendo com ele, acontecendo com as pessoas. Se você é o Messias, por que você não liberta todo mundo? Se eu sou o seu profeta, porque eu estou na cadeia. Eles estão falando em me matar. Agora, Jesus podia dar uma resposta o quê? Um silogismo para ele entender, ou fazer um milagre. Jesus não faz nada disso, não é? Jesus faz algo muito mais interessante, suficiente. Ele mostra os dados, aquelas pessoas que João mandou, e diz assim, vai lá e leva os dados para ele.
o que vocês viram, o que vocês ouviram. Eu lido com os fracos, com os doentes, com os pobres. Eu trago uma boa notícia. Eu não vou após os fortes. Eu não estou formando um exército. João vai ter que ter uma mudança de paradigma. A razão pela qual, Jesus está dizendo, João não está podendo lidar com a cadeia, com a prisão, com a morte, é que a sua fé está baseada num paradigma que é menor do que é. Ele não tem o paradigma total do que eu sou. O seu paradigma do Messias, de João, é muito anêmico, apesar de empolgá-lo. É muito unidimensional. É preciso ser levado para João as riquezas do paradigma que o Messias é. Ele precisa entender a força que vem da fraqueza. Ele precisa entender a vida que vem através da morte. Ele precisa entender sobre a graça. Ele precisa entender um monte de coisas sobre o Messias. E quando João descobrir quem o Messias é e como ele vai redimir aqueles que ele liberta, a cadeia não vai ser mais um problema. Porque a cadeia está sendo um problema porque ele estava com um paradigma errado. Então ele vai lá, diz isso para ele vai olhar, vai pensar. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Jesus Cristo, então, não fala só acreditar. Não. Nós olhamos para esses dados. Olhe quem eu realmente sou. E quando você olhar quem Jesus é de verdade, você, eu, e qualquer homem que Deus leve a isso, Jesus vai chocar você, vai surpreender você. Mesmo você que conhece bastante a respeito dele, como os discípulos no caminho de Emaús. Aquele dia eles descobriram que o Jesus que eles acreditavam não encaixava na cruz, porque eles tinham uma ideia pequena de Jesus. O paradigma estava errado. Jesus não era menor do que eles pensavam, era muito maior. João Batista estava com um problema em ficar na cadeia e ser decapitado, porque o paradigma de Messias dele estava menor do que é de verdade. Então você, sempre que você estiver diante da verdade de Deus sobre Cristo, você vai sempre pensar, eu não tinha ideia que era esse tipo de amor. Eu pensei que estava falando sobre o social, assim, a sociedade, essa ideia tão pessoal. Eu não tinha visto a força na fraqueza. Eu não podia imaginar a salvação no meio daquela injúria. E nós vamos ser sempre impressionados, e a revelação de Deus, do seu Filho para nós, sempre é impressionante. Você começa a pensar, ninguém poderia ser como este homem. Você entendeu? Você vê isso, é assim que funciona, assim que é o trabalho, é através da nossa mente. O Evangelho não despreza a nossa mente. O Espírito Santo não trabalha fora disso, é através da palavra de Deus. Através de deixar o Cristo bíblico entrar em nós. Você tem que ler a Bíblia, você tem que pensar sobre aquilo, você tem que pensar sobre cada informação que Deus deu através dele. E você vai ficar continuamente surpreso. Eu prometo. Eu estou constantemente surpreso depois desses anos todos. E vou continuar surpreso. Então, quando alguém diz, estou esperando um argumento hermético, mas essas pessoas nunca se debruçaram sobre o Jesus bíblico, nunca ouviram o argumento de Deus. O argumento de Deus é Cristo. A resposta final, eu quero encerrar dizendo o que prova que alguém chegou ao argumento. Isso tanto vai falar sobre como alguém é regenerado, como você cresce na graça de Deus. Esse argumento de Deus, que é Cristo, sempre vai produzir uma coisa em você.
Infelizmente, esse é o teste se você está sendo trazido do império das trevas para o reino, e para aqueles que são cristãos nominais, é o teste de se você realmente é alguém que está em Cristo, crescendo na graça. No capítulo 11, 6, Jesus fala uma outra coisa nessa história toda de João, uma coisa interessante: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Lucas repete a mesma coisa, Lucas 7, 23. A única razão pela qual ele diria isso, bem-aventurança é mais do que uma alegria, assim, é uma satisfação espiritual final. Ele diz, bem-aventurada é aquela pessoa que, ao olhar para mim assim, olhar todos os dados, não se escandalizar, sabe? Essa é a maior realização e mais profunda realização espiritual, bênção espiritual. Ou seja, você vai ter que sentir a ofensividade que eu sou para todos os homens, para todas as culturas. Não adianta aquela área que você não sente ofensividade, você vai ter que se sentir ofendido, mas você é bem-aventurado se, ao ser ofendido, você não se escandalizar. Essa é a evidência de que o Espírito Santo fez algo na sua vida. Deixa eu dizer como isso funciona rapidamente. As pessoas, que falam conosco dizem assim, eu gosto de Cristo, sabe? Gosto de Cristo, mas tem algumas coisas que eu não gosto. Então essa que é importante, é aí que ele está sendo ofendido por Cristo. As pessoas dizem, olha, é engraçado, as pessoas assim, mais modernas, eu gosto de Cristo, quando depois ele diz para aquela mulher, aquelas pessoas que querem apedrejar a mulher, ele diz assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu gosto disso, sabe? A forma que ele olhou para a mulher, não julgamento, e aí a Bíblia diz, todo mundo foi embora, eu gosto disso, mas quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim, e quem não está comigo está perdido para sempre, isso eu não gosto, isso eu não gosto, eu acho que, se você pudesse cortar essa parte, se não tivesse essa parte, então eu podia crer, ou seja, todo mundo e todas as culturas vão dizer, isso eu aceito, aquilo ali eu não posso aceitar, aquilo agora, nós não podemos aceitar, quando Jesus fala sobre o inferno eterno, nós não podemos aceitar, nós quem? Isso é uma arrogância, nós quem? Nós americanos? Nós latino-americanos? Nós africanos? Nós asiáticos? Nós americanos urbanos? Ou da zona rural? Nós africanos urbanos ou rurais? Aqui está o problema, as coisas que ofendem você não ofendem outra pessoa. Não é? Vamos imaginar... Essa é uma mente estreita, quando fala nós, como se isso representasse todo mundo. Muitas pessoas mais conservadoras iam falar o contrário, mas mandou a mulher embora, só teus pecados estão perdoados, mas está errado. Se aquela mulher, eu não sei, não gosto dessa parte. Você vê, o que um gostou, o outro não gosta. Não é? O adultério não é pecado, não é errado. Como é que ela pode simplesmente ser perdoada assim? E ficou ofendidos. Então, muitas pessoas, quando ouvem sobre o Sermão do Monte, dizem, não, nós temos que viver isso, porque ele se acha bom. Ele acha que realmente pode viver o Sermão do Monte. Amar o próximo como a nós mesmos, fazer isso, fazer... Ele gosta do que está ouvindo. Não é? Aí, quando você fala sobre a graça, ele já não gosta. É o quê? Eu não consigo fazer nada, eu sou um miserável, não gosto disso. Você vê, ele gosta de uma coisa, outra coisa ofende ele. Umas coisas uma pessoa ama em Jesus, outras coisas se sentem ofendidas. Todas as pessoas são assim. E todas as pessoas vão dizer para nós, se nós pudéssemos tirar isso, porque as pessoas são assim, nós estamos em plena eleição agora, há candidatos que são do campo, então as pessoas estão lá preocupadas com a plantação de soja, estão interessadas no que eles estão dizendo, a gente está um pouco se importando com isso. A gente quer saber como vai ser a cidade, como vai ser as coisas, nós temos interesses. Há candidatos de gestões sindicais, candidatos das minorias, sei lá. Mas Jesus, o que a Bíblia diz é o seguinte, Jesus não é candidato de ninguém. Todo mundo encontra um ponto negativo nele. Sabe? É sempre algo nele que vai ser ofensivo.
sempre radical. Ele está dizendo, bem-aventurado é aquele que quando for ofendido, porque vai ser ofendido por mim, não se escandalizar. Esse é o homem, essa é a pessoa. Então Paulo diz assim, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o que? O Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eram culturas diferentes. Você vê, o que escandalizou os judeus não era o que estava sendo o problema dos gregos. Os gregos queriam uma resposta lógica, racional, mas já os judeus estavam escandalizados porque não estavam vendo milagre. E Paulo não parou aí. O que Paulo está dizendo é o seguinte para nós: todas as culturas vão encontrar um ponto negativo em Cristo e vão se escandalizar. Os judeus é porque não querem ver milagre. Os gregos estão escandalizados porque eles querem sabedoria. Todo mundo vai ser ofendido. Os judeus se sentem ofendidos por isso, os gregos por aquilo, os liberais vão se sentir ofendidos por uma coisa, os conservadores da sociedade vão se sentir por outra, os marginalizados vão se sentir ofendidos por uma coisa. É assim, todos vão se sentir ofendidos em alguma área e vão gostar de alguma coisa. Mas aquele, Paulo diz, a quem Deus chamou, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus, é o milagre de Deus. Quem é o milagre de Deus? É Cristo. Mas não é só isso. Ele também é a sabedoria de Deus. Ele tanto é a resposta para o judeu, que buscava o poder e o milagre, quanto ele é a resposta para o grego, que busca a sabedoria. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aqui está o que ele está dizendo, um jovem pós-moderno da nossa cultura. Para ele o que importa é o quê? Ele diz, a gente nem sabe o que é certo e errado, pastor. O que importa para a gente é ser livre. Sabe? Ser livre, livre para viver. Agora, um oriental, assim, uma cultura diferente, ele vai dizer, não, o que importa não é ser livre. O que importa é ser bom e responsável. É outra cultura. Cada um de vocês tem um critério epistêmico, e todos eles vão ser desafiados por Jesus. Tanto o cara que diz que o importante é ser livre, que nem sabe se o bem e o mal, não sabe nem como é que define isso, quanto aquele que diz, não, o importante não é isso, o negócio de ser livre, o importante é ser bom. Todos vão ser desafiados, Jesus vai ser ofensivo. Para o pós-moderno, ele acha que é importante ser livre, ele acha que servir a Jesus é uma escravidão. E aquele que acha ser bom, ele acha que crer em algumas coisas que Jesus diz vai encher você de culpa. Vai deixá-lo, porque vai dizer que você é um pecador. Agora, você vê como Jesus é ofensivo para o jovem que acha que ele é livre. Jesus vai dizer, você é escravo do pecado. Você não é livre. Ele se ofende, eu não sou livre? Não é livre. Agora, e para aquele oriental que achava que o importante mesmo era ser bom? Jesus vai dizer, você é mau. E se você vai se perder. Isso que você acha que é bondade não vai te salvar. Ou seja, não importa qual é a sua epistemologia, ela vai ser desafiada. O cara é libertino, eu sou livre, eu faço tudo. Jesus vai dizer, você não é livre, você é escravo do pecado. E ele ficou ofendido, ele achou que ele era livre. Outros, não, sou um cara moral. Eu vivo uma vida boa. Você vê, ele está no extremo oposto. Jesus diz, você não é bom, você é mau. E você vai estar perdido sem um salvador. O cara fica ofendido, eu sou mau? Tudo que eu faço é mal? Tudo que você faz é mal. Então você vê, o libertino que achava que era livre, foi ofendido e disse, não, você não é livre, você é escravo do pecado. O cara que se achava bom e vivia uma vida correta na sociedade, deve dizer, você está perdido, porque você na verdade não é bom, você é mau. Você vê, ele ofende em lugares diferentes, mas ofende todo mundo. Você que é cristão, não é? Que acha que está já no reino de Deus, como é que você cresce? Você cresce da mesma maneira, porque é assim que você entra no reino de Deus. Ele vai ofender aquilo que você achava a sua epistemologia, né? Do liberal, do conservador.
E o Evangelho faz isso. Por exemplo, os salmos de Davi estão cheios de coisas assim: por que te abates, ó minha alma? Por que tu está perturbada dentro de mim? Ou então, bendize ao Senhor a minha alma e não te esqueça dos teus benefícios. Que coisa é essa, minha alma, que Davi está falando, queridos? Ele está falando com quem? Está falando com ele mesmo. Ele está pegando os dados e colocando diante dele. O que Davi está fazendo é o que nós devemos fazer. Ele está pregando o Evangelho para ele mesmo. A Bíblia nunca diz para você reprimir os seus sentimentos. Tu está abatido, mas você finge que está animado. Não. Davi, quando estava abatido, ele perguntava: por que tu estás abatido, a minha alma? Deus tem sido infiel? Deus já falhou? Ele está falando com ele mesmo, mas só que ele está trazendo dados que ofendem ele. Porque não há como você ser da mesma maneira que não há como você ser trazido, é você ser ofendido, sem se escandalizar, que é a evidência de que o cara que era liberal, a Bíblia diz: você é escravo. Se ele se ofender com isso, se escandalizar, ele não foi chamado por Deus. Ser ofendido é todo mundo vai ser ofendido. Mas o cara que se ofende com isso, mas bem-aventurado aquele que não se escandaliza, essa ofensa, você chega na beira do abismo, mas você aceita: é verdade, eu sou escravo mesmo. Então o Espírito Santo está trazendo esse cara para o reino de Deus. E como nós crescemos? Sendo ofendidos. Não adianta você ouvir um sermão sobre aquilo que não é o que te ofende, e aí você concordar, que é o que você faz. Esse é o caminho oposto do Evangelho, tanto para quem vai chegar, quanto para o crescimento na graça e no conhecimento. Se é pregado sobre um assunto que você acha que não te toca, e você fala: graças a Deus, aleluias. Mas quando o pastor fala algo que atinge você, te ofende, você fica com raiva, você se escandalizou, te ofendeu porque a maneira que eu estava interpretando a vida, era algo que precisava ser ofendido, mas você devia reagir. Então você vê, é básico saber que um homem que nunca se foi chamado pelo Espírito, é aquele que quando é ofendido, ele se escandaliza. E aquele cara que está na igreja que nunca cresce, aquela pessoa que quando os problemas reais da sua vida são tocados, é óbvio que ele é ofendido, mas ele se escandaliza, ele não enfrenta os dados, e diz: isso é orgulho no meu coração, é verdade, isso Deus está... Bem-aventurado aquele que não se escandaliza. Se João Batista, quando chegou os dados, a tua ideia do Messias estava errada, o que ele devia fazer? É verdade, eu, por causa da morte, por causa desse sofrimento aqui, ficou evidente que a minha visão estava errada. Tem que admitir, isso dói, não é? Eu que era o profeta, estava errado. Mas então ele não se escandalizou com isso. Ele abraçou aquele novo paradigma: o Messias é maior, a vida vem através da morte, a salvação dele não é só por isso que ele vai restaurar todas as coisas, a criação inteira geme, como diz o apóstolo Paulo. O que ele faz é muito maior. A minha ideia era pequena de Deus, do Messias, mas agora é maior. Agora cabe a cadeia nela. Agora estou tranquilo na cadeia, agora eu posso morrer aqui. Agora, ele não pode dizer isso porque isso aconteceu depois, mas ele poderia dizer: agora eu posso dizer igual Paulo lá em Atos: não tenho minha vida por preciosa. Por quê? Porque eu estou vendo a grandeza. A minha cadeia, a minha dor, meu sofrimento não cabia na visão que eu tinha de Cristo, mas agora chegou esses dados, e eu vi que realmente eu estava totalmente errado. Isso, que vergonha, eu que era a voz do que clama no deserto. Foi ofensivo, mas ele não se escandalizou, então ele mudou. É assim que um cristão cresce. É como um homem lá fora é salvo pelo Espírito Santo, ele é ofendido. Os judeus eram ofendidos por Cristo, mas ele descobriu o quê? Que Jesus era o milagre de Deus, ele é o poder de Deus para o judeu. Aí o grego era ofendido, porque ele estava querendo o quê? Buscando sabedoria. Aí ele ficava ofendido, mas aí ele descobriu o quê? Que Cristo é a sabedoria de Deus. Agora, se ao ser ofendido, o homem se escandaliza, ele não é bem-aventurado. Ofendido é a maneira com que nós crescemos. É óbvio que se o seu problema, sei lá, é a fofoca, quando o pastor fala sobre isso, você fica ofendido. O pastor está falando comigo, ele deve ter sabido de alguma coisa. Ele passou horas fazendo esse sermão só para falar comigo. Esse sermão vai ficar na internet anos, mas tudo foi por causa de mim.
porque você foi ofendido. Essa é a única hora que você podia crescer, que o evangelho ofende, e aí você cresce se você não se escandaliza, se você fala igual Davi. E quando ele estava abatido, ele diz: por que eu estou abatido? Minha alma, por que você está abatida? Vamos olhar os dados, vamos olhar para Deus. Espera em Deus. Isso é falta de não esperar em Deus, falta de confiança. Os dados mostravam que ele estava errado, que ele não tinha razão para estar abatida. É assim que nós somos transformados, nós somos ofendidos, como lá fora também. O cara que achava que era livre, você é escravo, ele é ofendido. Se ele não se escandalizar, é porque o Espírito Santo está salvando ele, vai ver que Cristo é a libertação e o pecado era a escravidão. Agora, aquele que era conservador, o homem do partido conservador, das boas coisas da família, bom, o evangelho diz para ele: você é mau e você está perdido. Isso escandaliza ele, isso ofende ele. Se ele se escandalizar, ele está perdido. Mas se ele, olha, é verdade, apesar de todo esse partido conservador, eu sou mau mesmo, dentro de mim há podridão. Ele é salvo. Você é abençoado, você cresce na graça e no conhecimento. Se a cada dia, você não só no culto não, se a cada dia você lendo a Bíblia, você deixar ela te ofender, é onde ofende que você está crescendo. Onde não ofende, não. Você vê, o grego não era ofendido por não ter milagre. Isso para ele não era um problema. O judeu não era ofendido por não ter uma explicação filosófica. É onde você é ofendido que você pode se escandalizar ou não. Lá quem está no mundo é bem-aventurado quando não se escandaliza nessa revelação de Deus, quando o Espírito Santo, aqueles que são chamados por Deus, o apóstolo Paulo diz. Para esses, tanto o grego quanto os judeus, apesar de terem sido ofendidos e ter sido um escândalo, eles conseguem enxergar realmente Jesus é o poder de Deus, é o milagre de Deus. Eu queria um milagre, ele é um milagre. Eu queria a resposta inequívoca. Esse homem é a resposta inequívoca. Não há explicação humana para ele. Não há. Eu não posso argumentar contra o que ele foi, o que ele é. E assim nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Cada vez que você abre sua Bíblia na sua casa, aqueles textos que você achou maravilhoso, que emocionante, isso é bom. Mas o importante é aquele que te ofende. Se você, importante quando você está aqui reunido e ouve a mensagem, é aquilo que te ofende. Porque é assim, Cristo é ofensivo, essa é a ofensividade de Cristo. Mas os bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam em mim. Por isso que Paulo diz, ele é a pedra de tropeço. Ou nessa hora que ele ofende, fica evidenciado que o Espírito Santo está movendo em nós, no homem lá regenerado, ou em nós crescendo na graça. Como é que eu cresço na graça? É vencendo coisas que estão em mim, que desonram Deus, mas que estavam lá. Aí eu vou para a Bíblia, na minha casa, ou eu estou aqui e eu sou confrontado, e quando toca naquela área, é óbvio que eu sou ofendido. Fica evidente que aquilo é comigo. Não é? A gente fica igual os discípulos ali na última ceia. Alguém vai me trair? Será que sou eu? Né? Quem será? Será que ele está falando comigo? Aí tem hora que você sabe, é comigo mesmo. Você só tem duas reações a Cristo. Ele é ofensivo para todo mundo, de maneiras diferentes. Você pode se escandalizar. Então, essa é a prova oposta do que o Espírito faz. Não é que você não vai se ofender, todo mundo se ofende. Lá fora e aqui. E é exatamente nessa área que você se ofende, é que você pode se escandalizar ou não. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, que quando for ofendido por mim, quando eu que sou a resposta final de Deus, deixar evidente que o pressuposto de vida, ou da área daquela vida, está errado, a pessoa sente a ofensa, mas não se escandaliza. O cara que se achava livre lá fora diz, eu sou um escravo, é verdade, é verdade. Eu me achava tão livre que falar que eu era escravo era uma ofensa. E eu que me achava, sei lá, o líder do partido conservador, da família,
nos bons costumes. Nada pode me ofender mais do que dizer que eu sou tão perdido quanto aquele peste lá, que faz de tudo errado. Mas o Evangelho vai dizer para o outro que faz de tudo: você é um escravo, você não é livre, isso que tu está fazendo não é liberdade, você é um escravo. E você aí, do Partido Conservador, você é mau, você está perdido. Um ofendido de um jeito, o outro ofendido de outro totalmente diferente. Mas a resposta é: bem-aventurado que não se escandalizar em mim. Deus queira que nós entendamos. Sabe, você vê, a nossa mente não é desprezada, nada é desprezado, tudo é satisfeito. Nós somos chamados a pensar, a olhar para nossas vidas pela revelação perfeita que Deus fez de Cristo. E nos escandalizar ou não é a maneira com a qual, de fato, nós entramos no reino de Deus. Para aqueles que foram chamados, Ele é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Ele é o milagre que os judeus queriam, é a sabedoria que os gregos queriam. Para nós, Ele ofende, mas Ele nunca nos escandaliza. E a cada dia, quando nós somos ofendidos pela revelação de Deus, perfeita de Deus em Cristo, e nós, em vez de nos escandalizarmos, nós aumentarmos o paradigma que nós estávamos enxergando as coisas, né? Como João. Aí então João pôde incluir: olha, agora a prisão já não é mais um problema na minha vida, eu posso sofrer e morrer aqui, porque eu sei que isso, a minha visão pequena, que foi ofendida, é que estava errada. Então ele cresceu. É assim que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Através da ofensividade de Cristo, homens são salvos e nós crescemos diariamente para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.